A número legal, declara aberta a 6ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 5ª sessão realizada no último dia 11. Se não houver objeção, vou dar por aprovado. Consulto o doutor Rafael Baldo, digníssimo procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, demais excelentíssimos conselheiros desta colenda Câmara. Doutor secretário diretor-geral. O Ministério Público tem interesse em retirar de pauta o item 36, de relatoria de Vossa Excelência, sessão municipal, item 36, TC 487/008 de 2012, em que desponta como contratada a DEMOP, em contratação relativa à pavimentação asfáltica. Ok, o item 36, né? Eu já iria retirar de pauta mesmo, já tinha combinado de retirar de pauta. Está retirado de pauta, o item 36. Mais algum? Sim, Vossa Excelência. O Ministério Público também pretende fazer sustentação oral no item número 2, de relatoria de Vossa Excelência, e do item 26, de relatoria do Dr. Sidney. Okay. Obrigado. Anotado? Relato o item 1 a meu cargo. Trata-se de contrato da Fundação Joense de Ensino de Pesquisa de Odontologia. Exercício 2010. Relatório disponibilizado. Verifique-se que não há irregularidade que impeça a aprovação da matéria. Falaram os órgãos técnicos, SDG e PFE. Fundamento no artigo 33.2 da Lei Complementar 709. Julgo regulares com ressalva as contas da Fundação Josense de Ensino de Pesquisa, com as advertências propostas por SDG. Dou quitação ao responsável. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora, o item 2 é pedido de vista do sustentação oral do Ministério Público de Contas. Então, um minuto só aqui que eu preciso separar. Trata-se de contrato da Secretaria da Saúde com o Alto Posto Cidade, Coordenadoria Geral da Administração. O objetivo da contratação é a compra para a frota. Os órgãos da casa opinaram pela regularidade, a unidade econômica, TJ e PFE, também manifestaram-se pela regularidade. A SDG opinou originalmente pela notificação da origem. As falhas foi assinado o prazo, atendeu-se ao solicitado e os órgãos de instrução, PSDG e PFE, concluíram pela regularidade da matéria. Tem a palavra o Dr. Rafael Baldo, do Ministério Público de Contas, para sua manifestação. Vossa Excelência, o Ministério Público optou por fazer sustentação oral nesse caso, por envolver um tema muito recorrente na nossa Corte, que é a possível violação do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º, da 866, que trata das vedações discriminatórias. Tem-se aqui uma licitação para compra de combustível. E 2 pontos controvertidos despontaram ao longo da instrução, quais sejam. O primeiro foi a imposição de uma exigência de que as licitantes estivessem localizadas num raio de 5 quilômetros, tal como fixado no edital. E a segunda é que somente poderiam ser contratadas aquelas empresas que já tinham fornecido ao Estado, somente aquelas que já forneceram ao Estado teriam condições de comprovar tal capacidade operacional. Vale dizer, só poderia ser contratado aqueles que já tinham prestado algum serviço para o Estado de São Paulo.
Em relação ao raio de 5 km, é sabido na doutrina que, regra geral, qualquer fixação de raio para contratação refuta os ditames da Lei 866. Abrem-se algumas exceções quando o espaço físico for imprescindível para o exercício para a prestação do serviço contratado, como é o caso da prestação dos serviços de fornecimento de combustível. É muito comum, por exemplo, no município de pequeno porte, fixar um raio. A fixação de um raio pode ser útil na medida em que dificilmente a frota teria que se deslocar para outro município só com o objetivo de encher um eventual tanque. O que me instiga aqui, no caso concreto, é que trata-se de um órgão estadual e que a fixação do raio de 5 km numa cidade como São Paulo, por exemplo, pode delimitar bastante o âmbito de competição. Ao longo da instrução ficou patente que nesses raios de 5 km despontaram 97 empresas. Mas numa cidade como São Paulo, onde atua essa secretaria, possivelmente esse raio pode ter cerceado a competição. Se houvesse uma aplicação do princípio da proporcionalidade, de modo a estabelecer um raio geográfico mais razoável e proporcional, ampliar-se-ia o rol de possíveis competidores, evitando assim o cerceamento da licitação. O segundo ponto refere-se à possível restrição no que tange à participação de somente aquelas empresas que já teriam contratado com o Estado de São Paulo. Para mim fica evidente a violação, que se trata de uma vedação, de uma exigência discriminatória, por restringir nitidamente o âmbito de possíveis empresas interessadas em encontrar com a administração. Então, o Ministério Público de Contas pugna, nesse caso, a irregularidade por dois motivos. Em relação ao raio dos 5 km, apesar de ser admitido em situações municipais, tratando-se de contratação estadual, deveria ter-se aplicado o princípio da proporcionalidade de modo a consagrar um raio geográfico muito maior, de modo a ampliar o rol de competidores. E, no segundo, restringir a licitação àqueles que já haveriam participado do certame, certamente refuta e prejudica o princípio da ampla competitividade, tal como consagrado no artigo 37, inciso do 21 da Carta Maior. É o que pugna no Ministério Público de Contas. Cumprimento o Dr. Rafael Baldo. Eu gostaria de retirar o processo de pauta, retornando ao gabinete, para melhor analisar, tendo em vista o colocado pelo Ministério Público de Contas nesta oportunidade. Relato agora os itens 3 a 10 e o 15. Relato em conjunto. Desde já determino juntada de relatórios individualizados em cada processo. Tratam-se de contrato da Secretaria do IMESP, da Unicamp, Fundação Casa e CDHU, com a Rino, Esteco, Empresa ISO e Construeste com o DR. Prestação de contas da Secretaria de Assistência Social, Organização Social Mamãe, a Secretaria da Saúde, a Associação APAMIR, Fundação Casa e Centro Social do Divino Espírito Santo. Os autos tiveram manifestação favorável da Casa, Procuradoria da Fazenda e do MP, Ministério Público de Contas. Meu voto é no sentido da regularidade dos contratos, convênio e termos aqui examinados. Em discussão, votação, aprovado. Item 12 da pauta, trata-se de processo firmado entre a Companhia do Metrô e a empresa Serra Leste Indústria Importação, Fornecimento de Gêneros Alimentícios Básicos. Acolho as manifestações da Casa e de PFE que propugnaram pela irregularidade da matéria no exame. Verifica-se que o edital contém itens que restringem o universo de possíveis interessados, cujo objeto, fornecimento de cesta básica, não possui tanta complexidade. Cito as condições estabelecidas no item 2, inciso do anexo 1, onde são exigidas marcas conceituadas, tal, que contém ainda selo de qualidade do ABID e empacotamento a vácuo compensado. Diante do exposto, considerando que os esclarecimentos oferecidos não lograram êxito em motivar a conformidade dos preceitos questionados, restringiu-se a competição, meu voto é no sentido da irregularidade do contrato e da licitação que o precedeu, em consequência, o inciso
15 e 27 da 709. Prazo de 60 dias para que os responsáveis apresentem a esse tribunal notícias a respeito das providências adotadas em face do presente decidido. Em discussão, votação, aprovado. Agora trata-se de item 13, contrato da Sabesp e a Fundação do Instituto de Administração, modalidade de concorrência, órgãos da Casa e PFE falaram pela regularidade. Já a STG entendeu que a Sabesp apresentou restritividade e manifestou-se pela irregularidade. O objeto contratado não apresenta a singularidade que quer a Sabesp. Entendo que, no caso, assiste razão o STG quando apontou a exigência de regularidade fiscal, itens 2, 3, 2, 4, 2, 5 do edital, que mostram-se restritivos. Extrapolam o disposto no inciso 3, 4 do artigo 29 da 8666. A argumentação da Sabesp não elidiram as falhas. Afinal, já foi determinada à companhia a adequação dos seus editais. Acompanho o SDG, voto pela irregularidade da licitação na modalidade de concorrência e contrato. Remete-se cópias nos termos do inciso 15 e 27 do artigo 7 da 709. Em discussão, votação, aprovado. 14. Retiro de pauta o item 14, retornando ao gabinete. Item... O item 11, votei. Eu votei o 11. Eu falei 10. Então o 11. Sérgio, você não está me confundindo, não? Ah, tá. Então, o 11. Na verdade, eu situava o 12, o 13 e o 14, que eu já apreciei em seguida. Em discussão, votação, aprovado. Agora tem a palavra o conselheiro Robson Marinho. Item 16 da pauta, exame e contas apresentados pela Fundação VUNESP, relativos ao exercício 2011. Instrução à unanimidade pela regularidade das contas, o meu voto acompanha. Em discussão, votação, aprovado. Se Vossa Excelência permitir, 17 a 19 em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. O item 17 refere-se a aditamento a contrato celebrado pela Sabesp com Freitas Guimarães Projetos e Construção para a construção da estação de tratamento de água Itamairiporã. O item 18 refere-se à licitação e contrato celebrado pela DERSA com ABS Construções e Montagens para a construção de 2 lanchas de passageiros para a travessia litorânea Vicente de Carvalho, Praça da República, em Santos. O item 19 refere-se à licitação e contrato celebrado pela USP por meio de sua coordenadoria do espaço físico, com a JWA Construção para a execução das obras e serviços de engenharia civil, para a execução da complementação das obras da primeira etapa e construção da segunda etapa da biblioteca da Faculdade de Educação da USP. Encaminhei relatório previamente a Vossas Excelências. A instrução à unanimidade pela regularidade dos feitos. Os meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação, aprovado. O item 20 é um pregão eletrônico 3412, ata de registro de preços e nota de empenho, formalizados pela Coordenadoria Geral de Administração da Secretaria de Estado da Saúde, com suporte e produtos nutricionais para aquisição de fórmulas infantis, suplementos e módulos para erro inato do metabolismo. Instrução com a manifestação dos órgãos técnicos, encaminhado a Vossas Excelências, eu passo ao voto. A documentação contida nos autos permite o julgamento favorável da matéria. A origem esclareceu de forma satisfatória a dúvida levantada nos autos acerca da descrição do objeto quando da publicação do edital. Restou demonstrado que a divulgação não se afastou do exigido na legislação de regência, uma vez que constou como objeto a ser licitado fórmulas infantis, suplementos e módulos para erro inato do metabolismo, para atendimento das demandas de ação judicial e de uso ambulatorial e hospitalar. As cópias das publicações,
acostadas a partir de folhas 168, também evidenciam a indicação da disponibilidade do edital no sítio eletrônico www.enegociospublicos.com.br. Eu encurto razões e voto pela regularidade do pregão e da ata de registro de preços. É como voto. Em discussão, votação aprovada. 21, licitação na modalidade pregão presencial, promovido pelo DETRAN para a prestação de serviços complementares e acessórios de recepção na unidade DETRAN Armênia. O decorrente contrato firmado com a empresa S7 Seven Terceirização, o termo aditivo e a execução contratual. A instrução é pela irregularidade. Passo ao voto de mérito. Primeiramente, no que diz respeito à licitação, as justificativas apresentadas pelo DETRAN não foram suficientes para afastar a principal irregularidade praticada, que foi a desclassificação da menor proposta em momento inoportuno e sem critérios objetivos. A análise da execuibilidade das propostas deve ser feita após a fase de lances e deve ser pautada em critérios objetivos, previamente definidos e divulgados. Aqui também, uma outra falha é a ausência de orçamento detalhado e a exigência de garantia sobre o valor total do contrato. Portanto, o meu voto é pela irregularidade da licitação e do decorrente contrato e do termo aditivo, firmados entre o DETRAN e a empresa S7. Quanto à execução contratual, tomo conhecimento do que foi executado até a data da vistoria realizada em 26/6/13. Portanto, pela irregularidade é meu voto. Em discussão, votação aprovado, voto relator. 22 é uma prestação de contas de recursos originários de convênio, tendo por finalidade a aquisição de equipamento e material de natureza permanente repassados pela Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social de Botucatu a diversas entidades. Instrução pela regularidade. O meu voto acompanha a instrução e vota pela regularidade das prestações de contas. Em discussão, votação aprovado, voto relator. Antes de passar a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, informo que o item 11, conforme eu tinha dito, houve uma confusão, não estava no pacote e foi retirado de pauta. Portanto, o item 11, portanto, retirado de pauta. Conselheiro Sidney Beraldo, 23 a 26, a cargo de Vossa Excelência. Senhor presidente, Dona Roque Citadino, senhor conselheiro Dr. Robson Marinho, representante do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Antônio Baldo, da Procuradoria da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira. Eu relato o item 23. Trago para exame as contas da Agência Metropolitana de Campinas, Agencamp, exercício 2010. Relatório já disponibilizado a vossas excelências. A fiscalização não encontrou deficiência sobre o aspecto econômico e financeiro que pudessem comprometer as referidas contas. Ainda que o resultado da execução orçamentária tenha apresentado déficit, o equivalente a 1,45% da receita, a autarquia encerrou o exercício com superávit financeiro, econômico e patrimonial. Assim, acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da matéria, com ressalvas e recomendações à Agencamp para adoção de providências visando ao aprimoramento de seus registros, cobrança de créditos do fundo que administra e a adequação do seu quadro de pessoal. Em discussão, votação, aprovado, voto do relator. Agora, com a permissão de Vossa Excelência, relato em conjunto itens 24 e 25. Ok. O item 24 trata de 2 termos de prorrogação, aditamento e retirratificação de um termo de aditamento de retirratificação a convênio celebrado entre a Fundação Casa e a Associação de Apoio e Desenvolvimento Social Instituto Asas para atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação. E o item 25 cuida de termo de aditamento visando a prorrogação de contrato celebrado pelo Centro de Detenção Provisória
Dr. Calixto Antônio de São Bernardo do Campo, da Secretaria da Administração Penitenciária, com a empresa Eldorado Refeições Limitada, para a prestação de serviços de alimentação a detentos e servidores. Tanto o convênio quanto o contrato foram julgados regulares por esta Câmara. Acompanho a instrução unânime favorável e voto também pela regularidade dos termos aditivos e ambos os ajustes, com advertência à SAP e à Fundação Casa para que observem os prazos de remessa de documentos a esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 26, a pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro Sidney Beraldo. O item 26 trata-se de recurso ordinário interposto pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, campus de Bauru, em face de sentença que determinou a remessa de cópia de peças dos autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a ausência de providências adotadas pelos responsáveis diante do julgamento irregular da admissão de técnico de laboratório daquela faculdade. Relatório disponibilizado a Vossas Excelências. A instrução mostra-se dividida. A TJ pelo desprovimento, PFE e SDG pelo provimento do apelo. É o relatório, senhor presidente. Palavra o doutor Rafael Baldo, membro do Ministério Público de Contas. Vossa Excelência, doutor relator, o Ministério Público optou por realizar a sustentação oral nesse caso, em virtude da nítida inércia da administração pública, no caso da Unesp, em realizar as providências determinadas por esta colenda Corte de Contas. Trata-se de contratação temporária do exercício 2006, no bojo da qual declarou-se a ilegalidade da admissão do servidor do senhor Henri Araújo de Santana. A sentença foi publicada no Diário Oficial de 14/4/2009. Interposto o recurso, o acórdão que deu parcial provimento foi publicado no Diário Oficial de 26/6/2010. De 26 de junho de 2010 até a sentença desta colenda Corte, que determinou a remessa de cópias para o Ministério Público Estadual, decorreu mais de 6 meses, foram 8 meses. Essa sentença foi publicada no Diário Oficial de 24/2/2011. Vale dizer, entre 26 de junho de 2010 a 24 de fevereiro de 2011, certamente a Unesp teria tido tempo suficiente para realizar todas as providências. No recurso ordinário por ela interposto, ela sustenta que não teria tomado tempestivamente tais medidas, porque estariam os professores, os docentes que comporiam a comissão de sindicância estariam de férias. Ora, as férias de janeiro circunscreve-se apenas a esse mês. Todos os outros 6 meses fica patente a nítida inércia. Então, é por isso que o Ministério Público encampa o posicionamento da digna TJ e pugna pelo não provimento do recurso, diante do nítido descaso e inércia da administração pública em realizar as medidas determinadas para a sentença desta colenda Corte. Trata-se, não, de consagrar o poder cogente das nossas decisões. É o que pugna o Ministério Público de Contas. Conselheiro Sidney Beraldo Vasconcelos tem a palavra. Tudo bem, agradeço e cumprimento o nosso procurador, doutor Rafael, e retiro de pauta para que possamos apreciar com mais detalhes os argumentos trazidos aqui pelo senhor procurador. Não vou questionar, senhor presidente, que é regimental. Só sugeria ao senhor relator que verifique, o membro do Ministério Público de Contas disse que a sentença é de 25/6/2010. Precisa saber em que data o acórdão saiu publicado, para saber esse interregno de tempo entre que a universidade tenha recebido o acórdão. Essa data é fundamental, a meu juízo. Perfeito. Ok, retorna, portanto, ao gabinete de Vossa Excelência. Encerrada, portanto, agora a nossa sessão estadual, o conselheiro encerrou os votos. Agradeço a doutora Evelyn Moraes de Oliveira, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, e passamos à nossa ordem do dia municipal.
Relato os itens 27 a 35. São contratos e representações individualizados que desde já determinam a juntada aos autos. Prefeitura de Itaí, Jacareí, Prefeitura de Presidente Prudente, Prefeitura de Jacareí, Indaiatuba, Prefeitura de Capivari. Representações formuladas contra a contratação de Sorocaba e da Prefeitura de Jacareí. O meu voto é pela regularidade dos contratos aqui citados, pela improcedência das recomendações, pela improcedência da representação, com as recomendações propostas em cada um dos autos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. O item 36, eu retiro de pauta conforme o conselheiro Robson e conforme o representante do Ministério Público de Contas havia solicitado. Retiro de pauta. O item 37, eu relato a Prefeitura de São Carlos e o Alto Posto Bandeira 2. Examina-se termos aditivos, atos irregulares praticados. Aqui aplica-se o princípio da acessoriedade, julgado o contrato irregular, segue-se os demais termos pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. 38, Prefeitura de Poá, pavimentação e construtora MWP. Falhas de planejamento. Considero que o conjunto das impropriedades acolhe as manifestações da casa e voto pela irregularidade dos aditivos da contratação da Prefeitura de Poá. Cópias à Prefeitura e Câmara para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado. Prefeitura de... Agora o item 39. Prefeitura de Oswaldo Cruz e Empresa Premier, empresa americana. Observe que a avença já se iniciou prejudicada pela não publicação do edital em jornal de grande circulação. Cláusula se mostraram restritiva, violada a competitividade, julgamento já pela irregularidade em outros TCs. Meu voto é pela, acompanhando a casa, pela irregularidade da licitação e dos contratos. Cópias à Prefeitura e Câmara de Oswaldo Cruz. Em discussão, votação, aprovado. 40 e 41. Aqui a sustentação oral, não? Doutor Sérgio, 40 e 41, a sustentação oral, não? 47. Tá bom. Trata-se da Prefeitura de Atibaia e o IDORT para prestação de serviços de recuperação de valores junto à Secretaria da Receita Federal. Os órgãos da Casa disseram que houve violação ao súmula 13, que o IDORT não é prestigiado pelo tipo de dispensa que aqui se fala, concluindo-se pela irregularidade. Como apontado pelos órgãos da Casa, ficou caracterizada a situação que inviabiliza a competição para o objeto, nem mesmo a adequação de preço e contratação não atendeu os exames legais, contrariada a súmula, bem como assentada a jurisprudência desse tribunal. O voto já foi proferido pelo conselheiro Robson Marinho no TC 31.187, que julgou irregular a avença semelhante. Voto pela irregularidade da dispensa, contratos decorrentes com cópias à Câmara de Atibaia e à Prefeitura para as providências. Em discussão, votação, aprovado. 42, Prefeitura de Osasco e NDC Tecnologia. Garantia exigida não prestigiou a competitividade, prejudicada a obrigatoriedade da comprovação de qualificação técnica. Meu voto acompanha o apontado pela instrução e vota pela irregularidade da licitação e contrato, remetendo-se cópia dos autos à Prefeitura e Câmara de Osasco para as providências de praxe. Em discussão, votação, aprovado. 43, consórcio com saúde sediado em Pedreiras. O fato de haver um único proponente demonstra que a licitação não foi adequadamente divulgada. As exigências comprometeram a competitividade. Também não se mostrou adequada a exigência de visto do CRM. Jurisprudência condena semelhantes restrições.
Acompanho a casa e voto pela irregularidade da licitação do contrato, remetendo-se cópias ao presidente do consórcio, às prefeituras de Arthur Nogueira, Olambra, Pedreira, Santo Antônio da Posse, por intermédio de sua procuradoria jurídica, e às câmaras municipais respectivas para as providências de praxe. Em discussão, votação, aprovado. 44, Prefeitura de Dobrada, Caixa Econômica Federal, para prestação de serviços financeiros. Graves falhas impedem a aprovação. Apesar da Caixa Econômica Federal ser pessoa jurídica de direito público, abrangida pela hipótese da contratação preconizada no inciso 8 do artigo 24, só eu aqui do tribunal defendo isso, o ajuste não merece o olhar positivo dessa Corte, olhar positivo da Corte, porque a contratação do banco não ficou devidamente justificada, falta de formalização legal por carência de adequação na apresentação de preços compatíveis ao mercado e por não indicar contrapartida da administração municipal. Observe que a natureza complexa exigiria prévia realização de pelo menos 2 licitações. Voto pela irregularidade da licitação e do contrato, remetendo cópias à Prefeitura de Dobrada e à Câmara Municipal para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado. 45 e 46. Prefeitura de Francisco Morato e Soeb Construtora e Unimix Locação. A Prefeitura não atendeu o princípio da publicidade, deixou de publicar o edital em um órgão de grande circulação, itens fornecidos mostraram superiores ao licitado, homologação e adjudicação em atas em patente e vício de execução. Acompanho a casa e voto pela irregularidade da licitação dos contratos, remetendo-se cópia à Prefeitura e Câmara de Francisco Morato para as providências. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 47. 47. A pedido de sustentação oral, Dr. Marcos Vinícius Macedo Peçanha. Aqui é pela contratada. A matéria aqui em exame é uma matéria que já tem uma ampla discussão no tribunal e trata-se de questão de recuperação de créditos previdenciários. Previdenciários. É este o centro da questão. Passo a palavra ao advogado para a sua manifestação. Excelentíssimo senhor julgador do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor relator, doutor Antônio Roque Stadini, excelentíssimo senhor membro do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Tribunal de Contas, ilustríssimos servidores, ilustre audiência. O escritório de advocacia Nelson Williams está diante da Egrégia Corte de Contas do Estado de São Paulo para defender a legalidade do contrato firmado com o município de Estância Turística de Salto. Se, por um lado, o julgamento de hoje ele pede uma utilização de complexos princípios de direito administrativo, de direito constitucional, por outro lado, pede também uma análise que vá pelo lado da proporcionalidade e da razoabilidade. Eu tentarei esclarecer nos minutos que me cabem, nos poucos, alguns pontos sobre a contratação realizada para demonstrar que existem justificativas para a contratação do escritório, a regularidade na publicação dos atos, são plausíveis os preços praticados na avença, existe regularidade no prazo de validade do contrato, é regular a metodologia de remuneração e ausência de prejuízos à ordem pública, à probidade administrativa. Senhores, o município de Salto pretendeu contratar os serviços jurídicos de restituição de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória. Naquele instante, o município não possuía uma procuradoria com a quantidade de procuradores apta a realizar o serviço. Existia uma quantidade pequena de procuradores recém-formados e cujas atribuições não albergavam esse tipo de atribuição. Isso era algo inusual para a procuradoria.
Dessa maneira, não era possível para o município, naquele momento, praticar esse tipo de serviço jurídico. Dessa forma, o município resolveu buscar no mercado alguém que prestasse aquele serviço para evitar o desperdício de recursos públicos, como já estava ocorrendo. Dessa forma, foi contratado o escritório Nelson Williams, que tem expertise nesse ramo para realizar o escopo. Todos os atos administrativos de contratação estão devidamente autuados no processo administrativo. Foram efetuadas todas as publicações, todos os órgãos municipais se manifestaram sobre a contratação. Todavia, o corpo instrutivo dessa egrégia corte observou algumas irregularidades supostas, pelas quais eu gostaria de trazer alguns comentários para debate perante essa colenda corte. Primeiro ponto, sobre a possibilidade de contratação de escritório de advocacia. A Constituição Federal, no seu artigo 20, no seu artigo 37, inciso 21, permite a contratação de particulares para colaborar com a administração pública. A contratação tem que ser feita por meio de licitação ou por contratação direta, dispensada ou inexigível. No presente caso, o escopo pretendido, né, ele se adequa às atividades que estão no Nelson Williams, né, e a notória especialização do escritório e o serviço é marcado por uma especificidade que se difere dos serviços de massa, né? Então, por isso, o processo administrativo foi instituído, além disso, também, com currículos que mostram a notória especialização do escritório de advocacia, né? E com a demonstração no processo administrativo de contratação da necessidade desse contrato para a redução dos custos do Estado. Assim, nós temos uma comprovação da notória especialização do escritório de advocacia. Essa contratação ela também está alinhada com a súmula 04/212, expedida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos esclarece que, atendidos os requisitos do artigo 25, inciso 2º da letra 66, é inexigível o procedimento licitatório para a contratação de serviços advocatícios pela administração pública. O STJ também tem se inclinado por essa modalidade de contratação. Então, até o presente momento, considerando que o processo administrativo de contratação direta foi adequadamente instruído, que ficou configurada a singularidade dos serviços pretendidos, ficou comprovada também a notória especialização e a expertise do escritório de advocacia e a impossibilidade da administração pública municipal executar os referidos serviços por meio de sua procuradoria municipal, não há que se falar em contratação justificada para o exercício das aludidas atividades. É importante ressaltar também que o objeto desse contrato não se confunde com a revisão de DIPANs, da Declaração de Índice de Participação dos Municípios. Esse procedimento ele se presta a aumentar a receita municipal por meio do recálculo de sua participação no FPM. É um escopo que é completamente diferente do que está no contrato firmado com o escritório de advocacia, que busca reduzir as despesas dos recolhimentos tributários indevidos que lesam ao erário. Sobre a alegada publicação intempestiva do ato de ratificação de inexigibilidade, é importante pensarmos qual a finalidade dessa publicação. A publicação do ato de ratificação de inexigibilidade tem a finalidade de comprovar o conhecimento e aprovação das autoridades superiores em relação aos atos de seus subordinados. Essa é a posição majoritária da doutrina, é a posição do Dr. Marçal Justem Filho. Na verdade, é uma formalidade administrativa que deixa de sentido quando o chefe do executivo tem ciência de que a autoridade subordinada firmou aquele contrato. Na página 209 do processo administrativo, tem um ato de ratificação da decisão firmado pelo senhor prefeito do município de Estância Turística de Salto. Ora, se o chefe do executivo, justamente a autoridade administrativa mais elevada hierarquia da edilidade, ratificou expressamente e por meio de decisão por escrito a contratação pretendida, está claro que a finalidade da lei foi atendida. E a publicação acaba por se tornar um formalismo excessivo. Assim, não é razoável pensar em uma ilegalidade por conta disso. Parece que é um caso, né, um momento para análise de um caso prático de aplicação dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Aduzir que esse contrato é legal por conta de um ato que não teria finalidade prática nenhuma
no caso em exame, é por demais excessivo. É descabido juridicamente. Outro ponto trazido pelo ilustre o corpo instrutivo é sobre a remuneração dos serviços atrelados à Receita. Alega a unidade regional de Sorocaba que o contrato seria ilegal, por contrariar por analogia ao artigo 7º, inciso 3º da Lei 866. Todavia, usamos discordar desse entendimento. Os serviços jurídicos objeto do contrato, eles seriam prestados de qualquer maneira. Eles não seriam executados somente se houvesse recuperação de crédito. De qualquer forma, o escritório executaria o serviço, remuneraria se obtivesse êxito na correta execução. Então, não houve qualquer tipo de risco para o erário, não houve risco para a moralidade pública, nem indício de probidade administrativa. Essa modalidade de contratação ad êxito tem sido reconhecido em outras unidades da Federação. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Estado de Contas do Estado de Goiás, de Tocantins, tem já precedentes, os quais eu juntei na manifestação que hoje entreguei, endossando esse tipo de contratação, essa espécie remuneratória. Ainda sobre a espécie remuneratória, sobre o formato de contratação, a fixação do contrato do advogado para exercer o seu mistério com a parcela ad êxito, ela é objeto da Lei 8906 de 94, Estatuto da Ordem dos Advogados. Seu artigo 58, inciso 5º, ele explica que o Conselho Seccional fixa a tabela válida para todo o território estadual. E, naquela ocasião, a tabela de honorários do Estado de São Paulo, que está acostada no processo administrativo, às páginas 192 e 253, indica que para este tipo de ação, os honorários sejam fixados entre 20% e 30% do proveito econômico da questão do eventual acordo. Então, não há que se falar em ilegalidade, porque estamos diante de um regime que é específico da profissão do advogado. Superados esses pontos, acho que fica bastante claro que a economicidade foi preservada na contratação. O município teve ganhos econômicos, o município teve economicidade, não gastou recurso e não teve quebra de ilegalidade, não teve indícios de imoralidade, não houve improbidade administrativa. A contratação foi vantajosa para o município de Salto. Foi vantajosa para toda a administração pública. Sobre o prazo de execução do contrato, o ilustre corpo instrutivo afirma que o contrato foi firmado com prazo de validade indeterminado. A questão tem que ser encarada com parcimônia. O contrato não foi assinado com prazo de validade indeterminado. A melhor doutrina entende que o dispositivo do artigo 57, parágrafo 3º, da Lei 866, de 21 de junho, ele precisa ser harmonizado, caso a caso, com cada escopo contratual. O trabalho do advogado, ele não é mensurado por mês, como um serviço comum, um serviço cuja interrupção em um determinado ponto pode ser substituído pura e simplesmente por outro. O serviço do advogado, ele está ligado a uma extrema fidúcia entre o contratante e o contratado. Então, no momento de se firmar o prazo contratual, essa fidúcia, essa confiança, a especificidade do trabalho do advogado deve ser observado. E isso é endossado tanto pela doutrina como jurisprudência de várias cortes de contas. Então, não há que se falar que o prazo do contrato é indeterminado. Na verdade, o prazo do contrato, lá em sua cláusula 3ª, ele é determinado sim, só que ele é específico para o caso da prestação de serviços de advocacia. A cláusula 3ª explica o presente contrato é celebrado no prazo determinado e tem como termo final a data da certificação do trânsito julgado das decisões judiciais. É muito controvertido, realmente é muito interessante a questão da contratação do advogado pela administração pública, naqueles casos em que sua procuradoria organizada não consegue defender o ente público, porque existe a questão da fidúcia da confiança. Ela fica mais clara quando pensamos no serviço médico. Ninguém contrata o médico mais barato para operar seu coração. É claro que todos temos limitações de local, limitações econômicas, mas todos queremos o melhor médico.
Por que não podemos pensar no melhor advogado? O advogado mais de confiança. O advogado de mais confiança não é necessariamente o advogado mais próximo, não é o advogado mais barato. Às vezes nem é o advogado que faz parte do corpo do município. A depender do tipo de causa, como diante do presente caso, que tem uma causa dotada com uma grande especialidade, o advogado de confiança é aquele que já atuou, por exemplo, em mais de 6 mil processos, como é o corpo jurídico do escritório Nelson Williams, que tem notória especialidade em direito fiscal e tributário. Então, o prazo de vigência do contrato não é indeterminado. Ele é específico, definido para o caso presente. Sobre a remessa do ato para controle da Corte de Contas, talvez seja caso de pensarmos também, mais uma vez, nos parâmetros perfeitamente, são parâmetros subjetivos, mas são parâmetros subjetivos que precisam ser aplicados ao caso concreto para que não cometamos injustiças. O exame de legalidade e economicidade está sendo feito. Todos os exames do Tribunal de Contas estão sendo executados. Então, por que inquinar de ilegalidade um ajuste que está sendo objeto de exame? Talvez seja por demais excessivo pensar em uma ilegalidade contratual quando uma formalidade que pode ser superada ocorre. Então, não entendo que é o caso de pensar em ilegalidade de todo o ajuste contratual por essas razões. E, senhores, só por conta do princípio da eventualidade, caso vencida toda a argumentação tentada ser trazida aqui, se a Igreja Corte de Contas do Estado de São Paulo entender que é caso de aplicação de penalidade, que o faça com base em penas mínimas, em face da ausência de dano ao erário, em face da ausência de imoralidade administrativa, de dano à lei. Dos conselheiros, agradeço a oportunidade que me foi conferida de trazer esses pontos para esse debate, para esclarecimentos, e venho requerer que, acolhendo a Corte de Contas do Estado de São Paulo, opine pela regularidade da contratação realizada entre o município de Estância Turística de Salto e o escritório Nelson Williams, arquivando o presente processo administrativo. Muito obrigado. Ok. Agradeço ao doutor Marcos Vinícius Macedo Peçanha, que nós recebemos hoje um memorial bastante elucidativo com a posição de Vossa Excelência. Eu passo a palavra ao doutor Rafael Baldo, que deseja se manifestar pelo Ministério Público de Contas. Obrigado, Vossa Excelência. Preliminarmente, eu gostaria de frisar que o nosso artigo 252 do Regimento Interno dessa Acolhendo à Corte de Contas consagra a aplicação subsidiária do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça, no qual consta que o Ministério Público poderá falar após as partes no curso da sustentação oral, pronunciando-se após a parte. Feito esse breve apontamento, passo então a refutar os argumentos trazidos pelo nobre causídico. E ao fazê-lo, observo que o tema, primeiro, ele é muito recorrente na casa, trata-se de recuperação de contribuições previdenciárias, e nos últimos anos tem se despontado como um mercado extremamente rentoso nas contratações públicas, levando ao polvilhamento de inúmeros contratos de recuperação de crédito no Estado de São Paulo, despontando vários outros julgamentos irregulares, tendo como paradigma a empresa Escamate. É muito conhecida na casa o contexto em que tais contratações são realizadas, envolvendo inúmeras ilegalidades. O primeiro argumento citado pelo douto advogado foi a existência de poucos procuradores concursados. Vale dizer, como a administração pública municipal foi ineficiente e não tem um quadro de pessoal adequado, ela socorre a uma contratação, uma terceirização. Mais uma vez, fica evidente a nítida fuga para o direito privado, a tentativa de enxugar a máquina estatal, buscando contratações no setor privado para a execução de atividades típicas do poder público. O segundo argumento refere-se à conjugação do artigo 25.1 com o artigo 13, refere-se à conjugação do artigo 25, inciso 1º, com o artigo 13 da 866. Vale dizer, haveria suposta singularidade decorrente de notória especialização. Singularidade, acredito não existir no caso, por se tratar de um tema que já se tornou comum no Estado, tanto que inúmeros municípios executam essa recuperação de crédito.
Notória especialização no artigo 13, da mesma forma, se assim houvesse, quem deveria tê-lo seriam os próprios procuradores do município, que deveriam executar essa atividade típica do Estado. Não se trata de atividade semelhante ao DIPAM. O que elas têm em comum é, mais uma vez, essa delegação de atividade típica que deveria ser exercida. Lógico que o objeto do contrato são distintos. O que tem-se aqui é a indevida terceirização, é a indevida fuga para esse direito privado. Outro tema que eu gostaria de adentrar refere-se ao arcabouço jurídico que reveste essa contratação. A avença, ela teria como pagamento, como fator legitimatório, gerador do pagamento, o sucesso na recuperação dos créditos. E um prazo seria um prazo, a princípio, incerto. Vale dizer, todo o caráter sinalagmático do contrato estaria pautado num valor que eu ainda não sei e por um prazo que ainda não estou seguro. Como é possível despontar uma relação de fidúcia, de confiança, se os próprios arcabouços desse objeto contratual ainda estão incertos, imprecisos? Outra questão que eu gostaria de falar é essa relação de fidúcia. Eu deveria buscar o melhor prestador de serviços. A administração pública ela tem um excelente mecanismo para você buscar o melhor prestador de serviços. Isso é o concurso público. O concurso público ele consagra a meritocracia e, assim, refuta todo e qualquer favoritismo e violação do princípio da impessoalidade. Nada melhor do que um bom concurso público para consagrar e escolher isonomicamente o melhor prestador de serviços. E aqui, no caso, um procurador jurídico concursado. Então, acredito que a fidúcia aqui ela não se pautaria uma relação pessoal com o escritório X ou Y, mas na meritocracia daquele que logra um sucesso num concurso público. Por fim, gostaria de lembrar que em outros casos semelhantes, que não sabemos se esse é o caso da sustentação oral, mas em outros casos semelhantes já se verificou que essa recuperação a priori realizada das contribuições, não raro recaem sobre contribuições prescritas. E elas são pagas para o escritório advocatício antes de que haja a ratificação pela própria Receita Federal. Então, é uma situação muito delicada. Em outros casos, já vimos, então, que ocorre, se não, a recuperação a priori de contribuições prescritas, cujo pagamento ocorre antes da ratificação da Receita Federal. É uma situação delicada, então é por isso que o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, Vossa Excelência. Muito obrigado. Só uma observação. Pois não. Durante a manifestação do nosso procurador, doutor, ele citou uma empresa Escamate, e eu acho que houve um equívoco. Não é essa, ele citou o nome. Valeria a pena fazer uma correção. Não é o nome correto dessa empresa que foi citado, mas. A empresa Escamate não é uma pavimentadora. É construtora, pavimentadora. Apenas para corrigir a. Peço desculpa, Vossa Excelência, mas existe um caso paradigmático, Castellucci. Perdão, desculpe. Castellucci. Perdão. Bom, mas são as duas investigações que têm despontado inúmeras irregularidades, não no aspecto formalístico, mas no substrato da execução do contrato. Então, enquanto a Escamate tem despontado irregularidades na seara da pavimentação asfáltica, o paradigma Castellucci assim tem ocorrido na seara da execução das contribuições previdenciárias. Agradeço, Vossa Excelência. Muito obrigado. Ok. A matéria é uma matéria conhecida do nosso tribunal. O senhor advogado fez uma sustentação oral muito interessante, muito brilhante, diria, pelo qual cumprimento. A questão de recuperação de crédito, recuperação de impostos, crédito previdenciários, impostos, é algo recorrente na administração pública. E Vossa Excelência, o senhor advogado também está correto quando diz que os outros tribunais concordam com esse procedimento. Isto é também verdade. Infelizmente, há tribunais que concordam com isso aqui. Como eu digo que é recorrente, a questão é o seguinte: cria-se, este é o grande problema neste tipo de contratação, cria-se nos órgãos internos, tanto da administração que deveria pagar o imposto, quanto na administração que deveria cobrar o imposto, uma série de artifícios pelos quais o município, o Estado ou qualquer órgão fica credor.
E não se trata aqui de dizer que a contratação da advocacia, pelo qual eu sou inteiramente favorável, eu acho que tem a nossa posição aqui no tribunal é muito clara que pode contratar. Mas cria-se uma relação de promiscuidade entre aqueles que deveriam, na máquina municipal, zelar pelo pagamento correto das contribuições que o município teria, com aqueles da máquina estadual ou federal, que deveriam cobrar corretamente. E passa-se a criar uma série de equívocos que depois é resolvido pela boa relação que alguém do órgão federal, estadual, municipal tem. E é esta a questão que nós vemos, uma questão fática. Eu não estou dizendo que este caso tenha sido esse tipo de comportamento, mas o fato concreto é que essas contratações aparecem por um estado de promiscuidade que existe. Não estou dizendo que seja o caso de Salto, e nem o caso do escritório, mas é por esta razão que o tribunal diz o seguinte: como regra, a administração é que deve zelar para pagar adequadamente e até para receber eventual crédito que inadequadamente ela deixou passar quando deveria fazer o pagamento. Cria-se uma situação profundamente promíscua, e nós temos exemplos quilométricos de órgãos da administração que faziam isso propositadamente e depois se contratava uma empresa para regularizar aquilo. Infelizmente, eu cumprimento o senhor advogado, mas quero dizer que acho que o tribunal deve continuar não aceitando essas recuperações de crédito previdenciário, crédito do imposto de renda, porque elas depois, ao fundo, não estou citando o caso de Osasco, de Salto e nem do escritório, ao fundo se comprova que há um quadro de promiscuidade que geram esses créditos complicados por aí. Portanto, eu mantenho a posição e voto pela irregularidade da contratação na forma do que tem sido votado aqui no tribunal. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator, com os agradecimentos ao senhor advogado, ao seu procurador, que fez uma sustentação também, eu disse brilhante ao advogado, digo brilhante também do seu procurador. E aprovado o voto do relator. O item 48, retiro de pauta, retornando ao gabinete. O item 49 é município de Louveira. Relatório previamente entregue, a municipalidade não logrou êxito em esclarecer os apontados, exigiu do interessado técnico pertencente ao quadro outras exigências de certificação, determinou que os proponentes comprovassem capacidade específica. Diante do exposto, meu voto é pela irregularidade. Remeta-se cópias dos autos à Prefeitura e Câmara de Louveira para as providências de praxe. Em discussão, votação, aprovado. Item 50, prestação de contas, Prefeitura Municipal de Jundiaí, Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Fiscalização apontou várias ocorrências. Notificada a origem, apresentou justificativa. Órgãos da Casa, irregularidade, ATJ e chefia. Ministério Público de Contas acompanhou os órgãos no sentido da irregularidade. Tendo em vista as falhas que são apontadas pela auditoria, acompanha a manifestação desfavorável da Casa e voto pela irregularidade da prestação de contas, deixando de condenar a devolução dos valores para não caracterizar enriquecimento ilícito, tendo em vista que os valores foram, de fato, aplicados pela beneficiária na execução do objeto acionado. Aciona-se o inciso 15 e 27 da Lei Complementar 709. Em discussão. Votação, aprovado. 51. Contas do Executivo Municipal de Ouro Verde. Essa cidade precisava mudar de nome, segundo o doutor Sérgio. Relatório encaminhado. O município cumpriu os índices constitucionais e legais obrigatórios, ensino, Fundep pessoal. Déficit da execução foi devidamente amparado em superávit financeiro do ano anterior,
Meu voto é pela emissão do parecer favorável às contas. A íntegra do voto possui recomendações e determinações conforme propõe o Ministério Público de Contas. Em discussão, votação, aprovado. Item 52, contas de Monteiro Lobato, relatório disponibilizado. Cumpriu-se os índices constitucionais, verificou ainda a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais. Voto no parecer favorável às contas. Íntegra dos votos e recomendações serão... A íntegra do voto traz as recomendações e determinações. Em discussão, votação, aprovado. 53, Santo Antônio do Pinhal, o município cumpriu os índices constitucionais legais. Meu voto é pelo parecer favorável às contas. Íntegra do voto possui as recomendações e determinações. Em discussão, votação, aprovado. 54, Parise, fiscalização da UR de Fernandópolis, órgãos da Casa analisaram, conclui pela emissão do parecer desfavorável. O douto Ministério Público de Contas também é pela rejeição. Meu voto é no mesmo sentido da emissão do parecer favorável. Desfavorável, em face da insuficiente aplicação nos profissionais de magistério, em desacordo com o que dispõe a lei e a jurisprudência desta Corte. Determinações e ressalvas também estão na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. 55. Prefeitura de Praia Grande, sentença que foi julgada irregular. Relatório e voto disponibilizado. Em preliminar, conhecido. No mérito, exigência de comprovação de possuir profissional de nível superior, o quadro permanente, contrariada a súmula 25, exigência de quitação do CREA, mantém o valor da multa aplicada e irregularidade constatada interferiram no processo, voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. 56, recurso, diretor do Serviço Autônomo de Água de Pinhal, foi aplicado multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, a autarquia não procedeu à inscrição de créditos relativos à dívida ativa, situação dos espécies contábeis apresentados, valor que não espelha o resultado. Recorrente admitiu a existência da irregularidade, não houve cobrança desses créditos, seja de que forma amigável o ajuizamento. Voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão originária. Aonde eu falei é Palmital. Peço desculpa pelo povo de Palmital, não é Pinhal. Achei estranho mesmo, mas tudo bem. Peço correção. Em discussão, votação aprovada. 57. Recurso da Prefeitura de Itupeva contra a decisão que julgou irregular atos de admissão. Conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, estão devidamente justificadas as 4 contratações temporárias de médico e professor. Acompanha a manifestação da Casa, voto pelo provimento do recurso para fim de conceder o registro e cancelar a multa. Em discussão, votação aprovado. Agora, item 58, as pedidos de sustentação oral. Dr. Esdra Higino da Silva. Não está presente. Relatório previamente disponibilizado. MPC opinou pelo conhecimento e provimento parcial. Em preliminar, conhecido. No mérito, não me impressiona, no caso, a circunstância de que a Prefeitura vem contratando professor em caráter temporário ano a ano, vez que as necessidades eventuais desses profissionais sempre se renovam. Evidentemente que essa situação tem que ser vista caso a caso, não se tratando de mera discricionalidade do administrador contratar professor aleatoriamente. No caso em tela, trata-se de 17 admissões que foram precedidas de processo seletivo devidamente formalizado, utilizando prova de critério de avaliação. As contratações foram justificadas em fase do afastamento de professores titulares e convênio com o MEC. Por não vislumbrar falha suficiente para macular as admissões, acompanha a manifestação do STG, voto pelo provimento do recurso para conceder o registro, cancelando a multa aplicada. Em discussão, votação aprovado. 59, Prefeitura de Mauá, recurso. Em preliminar, conquanto a peça protocolada envolva aspectos diferenciados em face do princípio da ampla defesa, reconheço as condições de conhecer o recurso. Conhecido. No mérito, irregularidades relatadas na decisão permanece inalterada, voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora o conselheiro Robson Marinho, item 60 a 81.
60, representação formulada contra procedimentos licitatórios instaurados pela Prefeitura de Santa Fé do Sul. A instrução, a unanimidade, ela é pela improcedência da representação. O meu voto acompanha a instrução. Em discussão, votação, aprovado. 61 a 63 da pauta, a instrução é unânime pela regularidade. O item 61 é licitação e contrato pela Prefeitura de Campinas e Vega, distribuidora de petróleo. 62 refere-se a termo de ajuste decorrente do contrato celebrado pela Prefeitura de Limeira e Comércio, Terraplanagem e Pavimentação Garcia Limitada para recapeamento asfáltico. O item 63 refere-se a licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Limeira e Consórcio Base Milênio para a prestação de serviço técnico de aerofotogrametria. Relatórios encaminhados com a manifestação dos órgãos técnicos, todos eles pela regularidade. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação, aprovado. 64 e 65, pregão presencial e contratos celebrados pela Prefeitura de Limeira com JL Rodrigues Alimentos, com Fênix Indústria e Comércio de Alimentos, objetivando a aquisição de carnes, aves, peixes e embutidos para atendimento da merenda escolar. O relatório com a manifestação dos órgãos técnicos foi encaminhado previamente a Vossas Excelências. Eu passo ao voto. De início, foram satisfatórias as justificativas apresentadas aos apontamentos sobre a ausência das razões para a contratação, sobre a reserva parcial de recursos orçamentários e sobre a previsão do prazo de pagamento à contratada. Quanto à não inclusão de cláusulas contratuais de reajuste de preços e de atualização por possível atraso nos pagamentos, que foi a questão motivadora dos pareceres pela irregularidade, entendo que o contexto revelado nestes autos enseja tão somente a emissão de recomendação à municipalidade, na medida em que a instrução destes autos em nenhum momento registrou a ocorrência de reajuste de preços acima do que seria devido à contratada ou ainda algum pagamento indevido a título de atualização por atraso de pagamento. Assim sendo, trata-se de questão passível de ser relevada e remetida ao campo das recomendações. Encurto razões e voto pela regularidade da licitação e do contrato com recomendações. Em discussão, votação, aprovada. 66, concorrência e contrato celebrado entre a Prefeitura de Imbu e Logic Engenharia, tendo por objeto a execução de obras de implantação do Parque Várzea do Rio Imbu Mirim. Relatório encaminhado, a instrução mostra-se dividida. Eu passo ao voto. A exigência de regularidade fiscal relativa a tributos municipais imobiliários em certame cujo objeto não estejam a eles relacionados, há tempos é motivo de condenação pela jurisprudência desta Corte, a exemplo das decisões prolatadas nos processos TC 2896-508 e 40299 de 09. Neste caso concreto, não ficou demonstrada uma correlação clara entre o objeto e esta condição de habilitação, além do que 2 das 5 licitantes foram inabilitadas por conta dessa exigência específica. Portanto, voto pela irregularidade da concorrência e do contrato, pela ilegalidade das despesas e faço recomendações. Em discussão, votação, aprovada. 67 e 68 da pauta refere-se a termo aditivo decorrente de contrato celebrado pela Prefeitura de Presidente Prudente e a Companhia de Petróleo Ipiranga, cabendo ao caso a aplicação do princípio da assessoriedade. O item 68 refere-se à licitação e contrato celebrado pela Prefeitura de Diadema com Abaco Tecnologia de Informação para a prestação de serviço e sistema integrado de gestão municipal Abaco, tendo o edital contido cláusulas restritivas. Relatórios encaminhados, a instrução pela irregularidade, meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação, aprovada. 69 a 71 da pauta, a instrução é unânime pela regularidade. Todos se referem a prestações de contas referente a convênios firmados pela Prefeitura de Agudos com a Associação do Hospital de Agudos. Prefeitura de Araçatuba, com a entidade do Terceiro Setor, exercício 2010. Prefeitura de Mauá, com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mauá, exercício de 2005. Instrução unânime pela regularidade, meus votos acompanham com recomendações.
Em discussão, votação, aprovado. 72, prestação de contas decorrente de termo de parceria referente aos recursos municipais repassados no exercício 2010 pela Prefeitura de Porto Feliz ao Instituto Izama. A instrução é pela irregularidade. O meu voto acompanha a instrução pela irregularidade e determina a devolução, com a devida correção, dos valores cobrados a título de taxa de administração. E ainda proponho multa de 300 UFESPs ao então prefeito Cláudio Maffei por deixar de promover o efetivo controle financeiro relacionado às despesas do Izama, por não impugnar o valor referente à taxa de administração, pela irregularidade, com devolução e multa. Em discussão. Votação, aprovado o voto do relator. 73 a 75, conta das câmaras, apresentado pelas mesas das câmaras de Caconde, de Santo Expedito e Dourado, exercício 2012, atendido às exigências de natureza legal, instrução pela regularidade das contas, o meu voto o acompanha. Em discussão, votação, aprovado. 76, contas prestadas pelo prefeito do município de Galha, relativo ao exercício 2012, instrução pela emissão de parecer favorável. Na medida que foram atendidas as exigências legais e constitucionais, o meu voto também é pela emissão de parecer favorável. Em discussão, votação, aprovado. Agora são as contas prestadas pelo prefeito do município de Coronel Macedo, relativos ao exercício 2012. Relatório encaminhado, a instrução é pela emissão de parecer desfavorável. O meu voto vai acompanhar a instrução pela falta de recolhimento dos encargos previdenciários e afronta ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, pela emissão de parecer desfavorável às contas de Coronel Macedo, 2012. Em discussão, votação, aprovado. 78 é um agravo interposto pelo ex-prefeito de Brodowski em face do despacho por mim proferido, que indeferiu liminarmente o seu pedido de reconsideração. A instrução unânime é pelo improvimento. Eu conheço, no preliminar, conheço. O senhor relator conhece. E no mérito acompanho a instrução e nego o provimento. Em discussão, votação, aprovada. 79, embargo de declaração oposta pelo ex-prefeito da Câmara de Campos do Jordão contra a decisão que julgou irregulares as contas anuais de 2011 da referida Câmara Municipal. A instrução é pela rejeição dos embargos. Em preliminar, recurso em termo dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, os embargos não merecem ser acolhidos. Eu voto pela rejeição, acompanhando a instrução. Em discussão, votação, aprovado. 80, recurso ordinário interposto pelo SAEMAS de Sertãozinho contra a sentença que julgou irregulares o pregão e o contrato celebrado com a empresa SER Rio Construtora, visando a limpeza manual em galerias de águas pluviais. Instrução pelo improvimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, eu acompanho a instrução e nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. 81 é o recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São Carlos contra a decisão que julgou irregulares o pregão, o contrato e seus termos aditivos. Ajuste esse que foram celebrados com a Interlock Transportes para alocação de veículos. Relatório encaminhado. Instrução pelo improvimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. E no mérito também acompanho a instrução para encurtar razões. E aqui eu vou dar um provimento parcial ao recurso acolhida a manifestação de SDG, tão somente para afastar dos fundamentos da decisão a ausência de parcelas de maior relevância e excluir a multa aplicada ao senhor João Carlos Pedrazani, então secretário municipal de Planejamento, mantendo-se na íntegra os demais termos do acordo pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 82 e 83, que trata-se de contrato de concessão precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Sorocaba e o consórcio Sorocaba para exploração e prestação de serviços de transporte coletivo e de passageiros, lote de serviços e veículo número 1. Em análise também representação formulada por Expresso Santa Paula Limitada, noticiando possíveis irregularidades praticadas no certame e direcionada à Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba, a URBS, que instaurou o procedimento licitatório e que participa do contrato na qualidade de gerenciadora.
A TJ, após os esclarecimentos efetuados pela Prefeitura, opinou pela regularidade da matéria e pela improcedência da representação. Relatório já disponibilizado a Vossas Excelências. Meu voto acompanha a TJ. Os esclarecimentos prestados pela administração foram suficientes para dirimir as impugnações apresentadas. Restou comprovado que entre a data base do orçamento e da divulgação do edital decorreram 5 meses. O total dos investimentos foi previsto no edital, no montante aproximado de 33 milhões. A garantia para a participação corresponde, assim, a 0,89 do total do investimento e o capital social exigido de 8,9 do mesmo total. A alteração do edital para incluir a exigência de comprovação de regularidade atinente a tributos municipais mobiliários e imobiliários decorreu de determinação judicial. Por fim, a Fundação Getúlio Vargas foi chamada a participar da análise das planilhas sobre os aspectos operacionais e econômico-financeiros, na qualidade de consultora independente, e concluiu pela execuibilidade da proposta apresentada pela contratada e pela inexecuibilidade da proposta formulada pela representante. Diante disto, voto pela regularidade da licitação e do contrato de concessão e pela improcedência da representação. Em discussão. Votação aprovado. Item 84. Em exame, termo de aditamento e contrato celebrado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e o consórcio Sondotécnica Noronha TTC, para supervisão das obras de programa de transporte urbano do município, julgado regular por esta Câmara. O aditamento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 15 meses e o acréscimo quantitativo do objeto em 24,37% do valor inicialmente contratado. Instrução unânime favorável após os esclarecimentos prestados pelas partes. Relatório já disponibilizado a Vossas Excelências. Acompanha a TJ e SDG, voto pela regularidade da matéria, sem prejuízo de advertência à Prefeitura de São Bernardo do Campo, nos termos assinalados no corpo do voto. Em discussão. Votação aprovado. Relato em conjunto, senhor presidente, itens 85 a 88. Em exame, ata de registro de preços decorrente de pregão presencial firmada pela Prefeitura de Osasco e Ceasa Distribuidora de Frutas, Verduras e Legumes Limitada. Também em análise, o primeiro termo de aditamento que prorrogou o prazo de vigência da ata por 1 ano e 4 notas de encomenda. A instrução dividida, a TJ pela irregularidade e SDG pela regularidade da matéria. Relatório e voto já disponibilizados a Vossas Excelências. Meu voto acompanha SDG. Preliminarmente, das 4 notas de encomenda relacionadas, apenas parte da primeira delas, no valor de 600 mil, foi suportada com recursos estaduais. As demais foram com recursos exclusivamente federais, escapando, assim, do exame desta Corte. A adoção do critério de julgamento de menor valor global foi justificada em razão da natureza, finalidade e vulto do objeto, aliados à logística de entrega. O capital social exigido respeitou o limite previsto da Lei 8666. No que tange à prorrogação da ata de registro de preços, entendo possa ser excepcionalmente relevada no presente caso, sem prejuízo de advertência à Prefeitura, uma vez que os dispêndios realizados com recursos da origem estadual ocorreram dentro dos primeiros 12 meses de vigência da ata. Sobre a utilização de critério de pagamento de despesas fundado em percentual aplicado sobre a tabela de preços da CEAGESP, muito embora tal regra conste no corpo da nota
da encomenda número 401/2009, constatei que os preços unitários adotados em referida aquisição foram idênticos àqueles registrados na ata, não se concretizando na prática a previsão questionada nos autos. As exigências de apresentação de licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária Registro CIF e CISP para o item 4 podem ser relevadas, uma vez que direcionadas apenas à licitante vencedora. Idêntico tratamento pode ser dispensado à comprovação de regularidade fiscal referente aos tributos mobiliários e imobiliários expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças na sede da licitante, tendo em vista que o entendimento desta Corte de Contas sobre o tema ainda não se encontrava pacificado à época. Diante do exposto, considerando a boa competitividade verificada no certame 5 proponentes e a compatibilidade dos preços registrados com aqueles obtidos na pesquisa de mercado, junto a 4 empresas do ramo, voto pela regularidade da matéria, sem prejuízo das advertências anotadas no corpo do voto. Proponho ainda o arquivamento dos TCs 60.32.026.11, 11.560.26.11 e 15.281.26.11, tendo em vista que as despesas de que tratam tais processos foram custeadas com recursos de origem federal. Em discussão. Votação aprovada. Item 89, trata-se de 4 termos de aditamento de contrato celebrado entre a Prefeitura de Barueri e NF Mota Construções e Comércio Limitada, para a ampliação da avenida do município, julgado regular por esta Câmara. Os aditivos tiveram por objetivo a transferência de recursos em um exercício para o outro e a prorrogação do prazo de execução. Relatórios já disponibilizados a Vossas Excelências. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade dos termos de aditamento e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo, com advertências à Prefeitura no sentido de que se aprimore a elaboração dos projetos básicos em licitações futuras e cumpra os prazos previstos nas instruções desta Corte. Em discussão. Votação aprovada. Item 90. Trata-se de contrato precedido de concorrência celebrado pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara e Uniper, Hidrologia e Perfurações Limitadas, para a construção e implantação do sistema de produção, elevação e reservação do Ribeirão das Cruzes. Em exame, 3 termos aditivos. O primeiro, incluindo o subitem prevendo o prazo de vigência contratual de 270 dias. O segundo, readaptando a planilha orçamentária e o cronograma físico e financeiro originais, tendo em vista divergências apontadas pelos órgãos técnicos da Caixa Econômica Federal, e o terceiro, alterando o valor contratual em decorrência da adaptação de diversos itens à planilha orçamentária, no valor de R$ 111.845,04. As justificativas apresentadas foram satisfatórias e o apontamento de maior relevância à falta de comprovação documental da compatibilidade do preço contratado com aqueles adotados pelo mercado foi sanado com a apresentação das cópias de pesquisas, das pesquisas de preços, das tabelas SINAP e FDE, que embasaram a elaboração do orçamento, demonstrando sua adequação com o mercado. Acompanho a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da matéria. Em discussão. Votação aprovada. Agora, com a concordância de Vossa Excelência, voto, relato em conjunto os itens 91 a 94. Os itens 91 e 93 tratam-se de contratos celebrados pela Prefeitura de Pirangi, com Seixas Rego e Sanches Galves, advogados associados, com dispensa de licitação em razão do valor individual de cada ajuste, para elaboração e impressão de provas para concurso público.
Os itens 92 e 94 dizem respeito às solicitações de informações por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo em vista possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura nos ajustes em questão. Instrução desfavorável. Não restou demonstrada a adequação do objeto do ajuste com o ramo de atividade do contratado e não foi comprovada a compatibilidade do preço ajustado com o valor de mercado. Voto assim pela irregularidade dos contratos em questão. Em discussão, votação aprovada. Item 95, em análise, o 5º termo de ratificação a contrato celebrado pela Prefeitura de Ribeirão Preto com a Carvalho e Nogueira Ribeirão Preto Limitada, julgados irregulares o contrato e os procedentes termos aditivos. Merece a mesma sorte por aplicação do princípio da assessoriedade ou instrumento em exame. Acompanha a instrução unânime desfavorável e voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto com a anuência de Vossa Excelência os itens 96 a 104. Ok. Trata-se de comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos pelas prefeituras de São José do Rio Preto, Salto de Pirapora e Guarulhos, em razão de convênios celebrados por entidades do terceiro setor. Relatórios individualizados já disponibilizados. Acompanha a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Agora também com a anuência de Vossa Excelência, relato em conjunto itens 105 a 107. Ok. Em exame, contas das câmaras municipais de Votuporanga, Junqueirópolis e Ipiguá, referentes ao exercício 2012. Instrução unânime favorável nos 3 casos. Relatórios individualizados já disponibilizados a Vossa Excelências. As questões referentes aos aspectos econômico-financeiros sobre a ótica constitucional da Lei de Responsabilidade Fiscal estão em boa ordem. Voto, assim, pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 108. Trago para exame as contas da Prefeitura de Rifaina, exercício 2012. Instrução unânime favorável. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais e alcançados bons resultados econômicos e financeiros, sendo que o déficit orçamentário foi amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior. A abertura de créditos adicionais acima do previsto na LOA e a utilização de transposição, remanejamento e transferência de recursos sem a lei específica, ainda que mereçam sérias advertências, não causaram desajuste fiscal. Quanto às restrições relativas ao último ano de mandato, foram atendidas os artigos 42 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que respeita ao IDEB, os dados coletados indicam que o município apresentou no exercício 2009 a 2011 um acentuado crescimento dos investimentos per capita e uma considerável progressão do IDEB de 44,5 para 6,3, sendo que o resultado apresentado em 2011 está acima da meta projetada 5,3. Diante do exposto, acompanho a TJ e SDG e o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer favorável às contas de Rifaina, com as ressalvas e recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Senhor presidente, solicito a retirada do item 109 com retorno ao meu gabinete. Ok. Item 110, cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Dourado, em face da sentença que julgou irregular a comprovação da aplicação dos recursos públicos recebido pela Associação Desportiva Douraldense. Instrução desfavorável. Relatório já disponibilizados a Vossa Excelências, em preliminar recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram o
os fundamentos da decisão recorrida. Voto pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação, aprovado. Item 111, cuida de recurso ordinário interposto por Cleide Batista Fontes, em face de sentença que julgou irregular a acumulação de 2 cargos de médico que ocupava, um no município de Rosana e outro no município de Euclides da Cunha, em razão da incompatibilidade de horários, e determinou, em consequência, a devolução da quantia de R$ 46.279,50, com juros e correção monetária. Instrução dividida, TJ pelo provimento e SDG pelo desprovimento. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram o fundamento da decisão recorrida, muito embora a recorrente tenha apresentado documento do coordenador de saúde do município de Rosana, esclarecendo que foi firmado acordo verbal alterando o horário de trabalho para 14h30 às 20h30. Ainda assim, como enfatizou a SDG, a carga horária semanal somada à de Euclides da Cunha continuaria de 60 horas. Entretanto, se não serviram para dar regularidade à acumulação em que incidiu a recorrente, em virtude da incompatibilidade de horários dos cargos exercidos, as razões e documentos apresentados comprovam que os serviços médicos foram prestados nos 2 municípios. Voto, pois, pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente a fim de excluir a condenação da devolução da quantia de R$ 46.279,50, mantido no mais a decisão recorrida. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 112 a 119, com exceção do 114, que relatarei separadamente. Ok. O item 112 versa sobre recurso ordinário interposto por Maria Sônia Ferreira Dias, ex-presidente da Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, Fundace, em face da sentença que julgou irregulares as contas referentes ao exercício 2005 e aplicou multa de 100 UFESPs ao responsável. O item 113 trata de recursos ordinários interpostos por Lourenço Casari Neto e Antônio César Silveira, dirigentes da Companhia Prudentina de Desenvolvimento do Presidente Prudente, Prudenco, à época dos fatos e em face da sentença que julgou irregulares as contas da companhia relativas ao exercício 2006 e aplicou multa de 300 UFESPs aos responsáveis. O item 115 cuida de recurso ordinário interposto por Neuza Alves de Azevedo, ex-prefeita do Instituto de Previdência, ex-prefeita do Instituto de Previdência Municipal, tem um erro aqui, em face da sentença que julgou irregulares as contas do Instituto relativos ao exercício 2008. O item 116 versa sobre recurso ordinário interposto pela Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, 7, e por Rogério Constante Ninovo, Ixi Maria, Craste Chaninovo, deve ser lá da Crimeia, seu diretor à época dos fatos, em face da sentença que julgou irregulares as contas da companhia, referentes ao exercício 2008, notadamente em face da situação deficitária da 7, e aplicou a multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 117 versa sobre recurso ordinário interposto pela Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, FITO, em face de sentença que julgou irregulares suas contas referentes ao exercício 2010, diante da situação financeira desfavorável da entidade. O item 118 trata de recurso ordinário interposto por Luiz Gonzaga de Santos, ex-prefeito do município de Paraibuna,
contra a decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato realizados para serviço de carreto com caminhão carroceria, em razão de não comprovação da realização de pesquisas de preço e da presença de item no edital, dando margem à interpretação restritiva, no sentido de estar vedada a participação de pessoas jurídicas. O item 119 se refere a recurso ordinário apresentado por José Carlos Priante, ex-prefeito de Igaratá, em face da sentença que julgou irregulares contratações temporárias realizadas no exercício 2008, devido à ausência de processo seletivo prévio e de situação de emergência não caracterizada. Relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, pois, pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 114. O item 114 se refere a recurso ordinário apresentado por Donizete Borges Barbosa, ex-prefeito do município de Apiaí, em face de sentença que julgou irregulares as contas do consórcio de intergestores da educação superior do Alto Ribeira, Ciesar, referentes ao exercício 2006, e aplicou multa individual de 500 UFESPs aos prefeitos municipais de Apiaí, Barra do Chapéu, Itaoca, Itapirapuã, Paulista e Ribeira. Relatório já disponibilizados a vossas excelências. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, não trouxe a recorrente qualquer elemento hábil a reverter a decisão desfavorável que foi proferida. Entretanto, por me parecer exacerbada a multa imposta, voto pelo provimento parcial do apelo, exclusivamente para fim de ser reduzido o valor individual da multa para 200 UFESPs. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Item 120. Em exame, recurso ordinário interposto por Genésio Severino da Silva, ex-prefeito do município de Arujá, em face de decisão que julgou irregulares as contratações de 27 auxiliares de desenvolvimento infantil no exercício 2008. Instrução desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece em preliminar. No mérito, restou demonstrado que as contratações temporárias decorreram de pedido do secretário municipal de Educação, em razão de termo de compromisso de ajustamento firmado com o Ministério Público Estadual, por meio do qual o Executivo se comprometeu a colocar em funcionamento até 31 de dezembro de 2008, 3 novas creches e criar 488 novas vagas. Diante do exposto, voto pelo provimento do apelo para o fim de julgar regulares as admissões temporárias de auxiliares de desenvolvimento infantil, determinando o registro dos correspondentes atos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Encerrada a nossa pauta, consulta do Dr. Rafael Baldo seu eventual interesse processual em alguns dos itens do nosso dia de hoje. Vossa Excelência, primo, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao doutor Cidinho Beraldo pela lúcida observação feita no item 47. E segundo, eu gostaria de ter vista específica do item 34, que é o TC 331/003 de 2010, Prefeitura de Indaiatuba, para se tratar de um dos grandes vértices de atuação do Ministério Público no ano de 2014. Tá certo. É meu item, né? É meu. Então, ao Ministério Público. Encerrada, boa tarde a todos, encerrada a nossa sessão. Aprendi, né?